Sabemos que precisamos melhorar muito, né? É uma equipe que quer vencer o Campeonato Brasileiro e uma equipe que quer lutar pelo título da Sul-Americana precisa melhorar muito. A gente tem uma margem de crescimento muito grande ainda. A gente sabe que precisamos melhorar, precisamos trabalhar. Estamos tendo uma sequência de jogos muito boa que a gente está conseguindo evoluir algumas partes, mas às vezes alguns jogos, principalmente dentro de casa, a gente está deixando um pouco cair, e nesse deixar cair a gente acaba tomando um gol, que é difícil a gente voltar de novo na frente do placar. O Campeonato Brasileiro não permite isso, então a gente tem alguns pontos que são específicos para a gente melhorar, mas que nossa evolução, principalmente fora de casa, já é nítida. A gente é um time muito maduro para suportar a pressão e para conseguir fazer os gols quando temos a chance, e melhorar dentro de casa. Sabemos que o jogo agora lá em Goiás vai ser um jogo muito difícil. A equipe dele já acumulou 2 derrotas, então tem uma preparação muito forte para enfrentar a gente. No meio de semana eles têm jogo, a gente tem uma semana cheia, então temos uma certa vantagem de descanso, mas eu sei que a equipe deles está muito motivada, que vai jogar contra um Flamengo e depois contra um Corinthians, então é uma motivação muito grande. Então é um grande jogo que a gente vai se preparar para tentar buscar os 3 pontos lá. A gente caprichar no passe, que estamos pecando, e caprichar no último passe ali para sair do gol e a gente ter uma vitória com mais facilidade, mas é como o Maico falou também, que tem um adversário que quer se reabilitar no campeonato, vai ser difícil lá, mas a gente vai preparado em busca da vitória. A sequência é difícil, né? O brasileiro requer muita concentração, tem jogos duros, então a gente tem que buscar pontos todos os jogos para que lá no final a gente esteja lutando pelo título. Estamos de volta com o Seleção Sport TV, ouvindo os jogadores do Corinthians com um discurso bem cauteloso, né, dizendo que o time realmente precisa melhorar, se quer almejar mais coisas na temporada. Eu acho curioso, assim, a última pergunta foi sobre a sequência. É raro a gente ouvir alguém falar, não, a sequência agora está molezinha para nós. Né? Até porque no brasileiro não é mesmo, né? Não é nem só a questão do respeito que existe brasileiro no futebol. Não é igual estadual, que você pega às vezes 2, 3 jogos mais tranquilos antes de um clássico, aí você pode amadurecer. Mas nem no estadual eles falam isso, né? Mas no estadual você tem Sim, mas o discurso nunca é esse, né? Atlético Goianiense, Santos, Vasco, São Paulo e Cruzeiro. O problema do Campeonato Brasileiro, um dos problemas, eu digo problema no sentido de, né, para quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro, é que tudo depende também do momento em que você está pegando determinados times na sequência. Alguns times, se estiverem na sua sequência, tipo Palmeiras, Atlético Mineiro, tá ruim mesmo, em qualquer momento do campeonato, tá ruim para você. Agora, você está pegando, por exemplo, o Corinthians pegando o Atlético Goianiense, no momento em que o treinador falou, não vamos mudar, nós não vamos jogar tão mal assim o campeonato inteiro. Provavelmente o Atlético Goianiense de domingo, do Corinthians, vai ser mais difícil do que o Atlético Goianiense de sábado do Flamengo. É bem provável que seja, até pelo que jogou ontem, que já foi uma atuação bem mais encorpada. Tem esse problema adicional, você pode estar pegando o time justamente no momento do crescimento. Quando o Corinthians pegar o Vasco, quem sabe o Vasco já não vai estar ajustado, como que é o Milton Mendes. O Vasco que já respondeu a goleada da primeira rodada ganhando o Bahia, né? Porque assim, esse brasileiro... O momento em que você pega o outro clube também é dramático. Você pega 4 jogos, sei lá, independentemente dos adversários. Você pode ganhar os 4 ou pode perder os 4 no Campeonato Brasileiro, de tão equilibrado que é. Assim. Então você pode sair para uma arrancada sensacional, pode mergulhar num inferno astral. Mas também ali, você vê isso aí, dificulta também por causa da troca de treinador. Que muda toda hora. Ninguém sabe o time que eu vou jogar amanhã, não sei se aquele time é o mesmo que entendeu? Eu confundo demais, até os treinadores que vão estudar. O vídeo que você viu, né? Vai estudar o time, mas aquele cara ele é diferente, entendeu? Você analisa o técnico também. Então, quem for enfrentar o Sport na próxima rodada vai estudar o quê? Eu não sei se é o Paulista. E o Sport, é o Paulista, né? E o Sport, o novo técnico do Sport, vai trabalhar como? Se o Sport está envolvido em uma série de competições e está jogando quarto domingo. Perfeito. O Atlético Paranaense é uma prova. Estava mal, mudou, contratou o Eduardo Batista. Certamente já vai ser um time, não sei se melhor ou pior. Tipo a escola de samba, nem melhor nem pior, uma escola diferente. Vai ser diferente, é uma outra coisa. A gente não sabe o que vai ser. E aí o trabalho, mais uma vez, né? Não podemos querer agora no Atlético Paranaense repetir o que o Palmeiras queria com o Eduardo Batista. Mas pelo menos o Autuori vai estar lá, né? Então, mas não pode ter contratado para trabalhar igual o Autuori. Tem que trabalhar como trabalha o Eduardo Batista agora, sob a supervisão do Autuori. Né? E eu acho que vai ser muito bom isso para o Eduardo Batista. Muito. Eu acho que vai ser ótimo para ele, porque ele vem de alguns insucessos, sobretudo esse último agora no Palmeiras. Sabe, entrar agora no Atlético Paranaense e assumir o lugar com um técnico que está do lado dele, vai estar do lado dele, eu acho que vai ser muito bom.
Ele vem muito pressionado, né? Pois é. Aquela entrevista que ele dá no Palmeiras mostra como é que estava o momento dele. Ali ele explodiu. Só que agora, além de um bom técnico ele vai ter um cara bom também como pessoa. Sim. Que é o Paulo. Sim. O Paulo é uma pessoa acima da média. E isso vai ajudar demais ele, entendeu? Além de um grande conhecedor, sabe vencedor. Que não vai ter um cara ali que quer puxar o tapete dele. Ele pode se abrir 100%. Paulo não tem. Paulo é um cara decente demais. Então isso para ele vai ser muito bom. Acho que o respaldo melhor é impossível. É verdade. Nesse exato momento. É isso aí. E o Carille no Corinthians, Kleber, Caio, tem essa tranquilidade hoje? Vocês acham que é um cara que pode desenvolver o trabalho dele? O título dá muito esse respaldo, né? Então, por exemplo, já conversei muito com o Muricy sobre isso, né? Assim, de por que o treinador ele tem autonomia enquanto ele está prestigiado para escolher elenco, contratar, fazer e acontecer, sem ninguém dizer, pô, esse aqui não. O Muricy responde isso, mas nós vamos conversar com quem? Quem é o cara que está acima da gente que pode chegar e te convencer com uma visão técnica, com uma visão razoável de que esse sim e aquele não, né? E acho que isso que ele falou do Paulo Autuori com o Eduardo vai ser ótimo. No caso do Carille, eu acho que o Carille volta naquela primeira discussão, Marcelo. Ele, e assim, para fazer um parênteses, o Corinthians, por exemplo, me parece ter nos últimos tempos essa lógica na escolha dos profissionais. A linha de trabalho. Sabe, mas foi quebrada no ano passado, hein? Foi quebrada. Não, então, mas foi quebrada, mas se você pegar a história, né, os últimos anos. O Corinthians foi para a segunda divisão e apostou no Mano Menezes, que tinha feito um trabalho bom no Grêmio, trouxe o Grêmio da segunda para a primeira divisão, foi finalista da Libertadores com o Grêmio depois de um bom campeonato. O Corinthians percebeu naquele profissional o cara para essa virada de jogo do Corinthians. Deu certo. O Tite, deu certo. Nesse período Tite e Mano, o Adilson Batista passou por lá e não foi um sucesso. E agora, recentemente, o Oswaldo, né, que o Corinthians escolheu, o Cristóvão. Nessa segunda saída do Tite, eu acho que aí foi um choque muito grande. A escolha do Carille, eu penso, não tenho certeza, que foi assim, o mercado não estava oferecendo uma possibilidade para o Corinthians contratar um figurão. Como os outros não deram certo, ele apostou o Corinthians no Carille. Mas o Carille ficou sob interrogação até a conquista do título. Agora ele acho que tem uma tranquilidade. E mais do que isso, nessa linha de raciocínio, ele apostou num cara que tem a continuidade, o perfil do Tite. É o cara que faz, o sistema de jogo é muito parecido, era auxiliar na época, então o que a gente está vendo desse Corinthians agora, e eu acho que ainda... Caião, se ele tem o estilo do Tite, eu acho que ele tem a convivência com o Tite e claro, se o Tite modo de jogar, não, eu acho que é se o Tite determinava um modo de jogar do time, o Mano, depois o Tite, e o Carille trabalhou com o Mano e depois com o Tite, é muito provável que o Muricy tenha muito do Telê, né? Porque ele trabalhou com o Telê. Que o Milton Cruz tenha muito do Muricy, porque ele trabalhou com o Muricy. Isso acho isso natural. Agora, foi uma escolha que retorna àquele sistema e eu acho que ele vai saber usar tudo aquilo que deu certo. Agora vem cá. Vai ter que dar a assinatura dele. Só não precisa ser uma assinatura com letras douradas, pode ser uma assinatura... Agora, Barreto, é um outro momento do Carille, tá? O início da temporada, ele era uma dúvida. Era um cara que tinha tido uma passagem, todo mundo queria ver o que ia acontecer. Hoje, depois do título do Campeonato Paulista, e principalmente, eu acho que o torcedor corintiano entendeu que essa equipe não é uma equipe para jogar de peito aberto contra qualquer time em qualquer lugar. Perfeito. Pode sim melhorar ofensivamente, pode ter um pouco mais de volume ali no setor de criação, mas joga de acordo com as suas limitações. E encontrou um modelo de jogo que funciona. E se tivesse empatado o jogo contra foi o que aconteceu com o Botafogo, muito parecido. Agora, domingo, contra o Vitória, já iam... Fala aí, tá vendo? Olha, tá vendo? Mas é um estilo. Mas olha só, nós estamos falando de um treinador que foi efetivado, desefetivado e efetivado de novo. Aliás, piora um pouquinho. Ele foi efetivado, desefetivado, né, porque foi substituído, reconsiderado para assumir,
Depois desconsiderado e reconsiderado. Que é o cara que tem que ter ele tem experiência frio. De sobra, hein? Já passou por muito na carreira, né, Cleber? Mas tem que ter um sangue frio absurdo para voltar e uma autoconfiança também impressionante. Ele tem. Eu vou mostrar meu trabalho. Ele é sangue frio, ele é um cara bem assim, focado, ele é um cara... Ele é espirituoso nas entrevistas, assim. Ele é humilde demais também, escuta muito, então é um cara... Estudioso. O que eu estou pensando aqui, tudo que vocês estão me dizendo aqui me leva à conclusão de que o óbvio, quando você perde um treinador que está dando certo, com um time que está dando certo, não tendo sido escolha sua, Tite vai para a seleção brasileira, o Muricy se afasta por problemas de saúde. Continua o trabalho, né? O que seria o menos traumático é dar uma chance para o auxiliar direto do cara. Que eu teria feito no Palmeiras, Marcelo, com o Alberto Valentim. Por que não? O time está dando certo, ele tem um jeito de jogar. Você tem um auxiliar que está ali junto com o cara, sabe como é que funciona. Em vez de trazer o Eduardo Batista para ser igual ao Cuca, deixa lá o Alberto Valentim seguindo o trabalho que era o do Cuca. Claro, tem risco, gente. Lógico que tem risco. Pode ser que o cara não aguente a pressão de ser o principal. Aconteceu comigo no São Paulo. Mas seria lógica, né, a decisão. A sua primeira aconteceu e eu não dei certo. Porque eu não estava preparado ainda, né? E eu sei que eu reconheço isso porque o Tele, o São Paulo tinha uma ideia, o Tele pensava já na frente, de fazer um treinador para o São Paulo, no lugar dele. Porque ele queria se aposentar e falou, então vamos preparar um treinador para o meu lugar. E eu fui escolhido. Só que ele ficou doente antes, cara. Entendeu? E eu ainda não estava pronto quando ele ficou doente. Então não dei certo. Mas essa foi uma sequência legal. O Oswaldo de Oliveira foi assim no Corinthians também. Ele era auxiliar do Vanderlei, o Vanderlei foi para a seleção. Esse risco não é melhor, não é menor do que trazer um outro cara, com outra filosofia, que vai começar tudo de novo. É um risco menor. Também acho. Não, você tem ali, e às vezes você vai acertar muito, como acertou com o Jair no Botafogo. Aí a gente volta para a pergunta de $1 milhão do programa. Quem é da bola, que está acima do técnico, que vai conseguir falar, vamos ficar com o Jair Ventura, como foi o Antônio Lopes, o Flamengo, o Zé Ricardo também. Como foi o Flamengo. O Zé Ricardo? Flamengo e Botafogo conseguiram. Fala, Caião. E vai perder um pouco, né? Não vai ganhar de cara. Oi, Caio. Não, desculpa. Esse modelo esse novo perfil do Atlético Paranaense eu acho muito legal. É isso. Por exemplo... A ideia é ótima. O Botafogo já faz isso aqui, cara. Claro. Daqui a 10 rodadas. É uma coisa que eu converso muito com o Muricy. O futebol mudou, tá? O jogador hoje ele é mais contestador. Não tem mais aquela coisa que é a comunicação do vestiário do treinador gritar e o jogador baixar a cabeça. Hoje você tem que convencer o jogador. Você tem que ser meio que um melhor amigo, um paizão lá do cara, senão você perde o vestiário. Além disso, hoje existem os centros de inteligência, que eu acho que são muito saudáveis, benéficos, acesso à informação, eu acho que faz muito bem para o futebol. O grande X da questão é você ter profissionais da bola para interpretar esses números e aí sim você chegar a um consenso e dar isso mastigado para o treinador. E a decisão final tem que ser de acordo com o treinador. Então não adianta o treinador achar que sabe tudo e querer contratar e mandar embora. Não adianta você ouvir só esses meninos de centro de inteligência, de tecnologia, que são muitos preparados, mas muitos ainda têm muito o que crescer e achar que eles vão contratar. Não, e que o jogador vai ser o robô e vai fazer exatamente esse equilíbrio. Aquilo. É você ter sim o acesso à informação, você ter um cara como o Paulo Autuori, que tem vivência no futebol, que entende da coisa, e ele vai dar respaldo pro projeto e ouvir o treinador, que é quem vai escalar. Inclusive eu fico numa dúvida, assim, você falou de duas coisas assim que às vezes me parecem antagônicas, né? O futebol não tolera mais só o grito no vestiário, só o obedeça-me. E eu não sei se ele foi assim alguma vez, entendeu? Claro que era muito mais fácil você impor um sistema de jogo, um perfil de treinador, era muito mais fácil do jogador admitir. Mas a gente cansa de ver na história choques entre treinadores e elencos. Eu fico me perguntando assim, será que na Europa, para voltar à Europa, que é sempre bom, né, uma viagem à Europa, será que o Ancelotti é um paizão? Será que o Guardiola é um paizão? Que o Luiz Henrique foi um paizão? Que o Zé Mourinho é um paizão? Ou eles são caras que convencem que convencem os jogadores a partir disso tudo que você está falando, de uma soma de informações e da sensibilidade de saber lidar com pessoas que vamos exagerar um pouquinho, eles são quase como artistas.
O jogador de futebol, ele não é um artista. Você vai fazer um texto para uma novela e vai exigir que o ator leia, decore aquele texto e interprete aquele texto. Agora, a interpretação, o estilo do personagem, é o ator quem vai dar, junto com o diretor, com o autor. Você não pode querer que um jogador que é um baita driblador passe a ser só um corredor de lado para marcar. Essa sensibilidade... Então eu não sei se é o paizão, se é o convencimento, e acho também que os jogadores mudou muito o perfil de cada um deles, e eu não sei se para mais fácil ou mais difícil de conviver, sabe? O Muricy teve lá, ouviu toda a logística do Barcelona. Eu não sei se tem paizão lá na Europa. Não, mas não dá para comparar o Brasil com a Europa, porque tem uma cultura diferente de comportamento, cultura esportiva. O que dá certo aqui não necessariamente vai dar certo lá. Não, claro. E nem o que dá certo lá tem que ser modelo para cá. Eu acho que aí nós estamos falando de pessoas. Tanto é que europeus vieram para cá e não deram certo, brasileiros foram para lá e não funcionaram. Então, por exemplo, eu falo muito com o Belletti sobre a chegada do Filipão lá, no Chelsea. Lógico. E o Belletti conta essa história. Na hora que o Filipão chegou querendo ganhar o cara no emocional, os caras falaram, aqui não funciona assim. Aqui a gente é profissional o suficiente para você falar o que a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz. Aqui no Brasil, talvez, você tenha que seduzir o cara de uma maneira diferente.